Olá, estudantes! 98º dia do Desafio Enem, ou seja, todo dia uma questão de matemática até o dia da prova. Depois da prova, a gente vê o próximo desafio. Hoje eu vou trabalhar com vocês a questão 152 do Caderno Rosa do ano 2020. Essa questão aqui, ela é boa, porque ela trabalha com frações. O pessoal ama frações na escola, né? Ou em qualquer outro concurso público. A vantagem da fração é que você consegue fazer o cálculo sem necessitar de uma calculadora. Por isso, eu já fiz um pré-esboço, que eu vou apresentar para vocês, pensando essas frações de um jeito bem tranquilo, para que vocês realmente compreendam. Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três, em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Então, esse capital é dividido entre 6 mais 6, 12, mais 4 é dividido em 16 cotas. Antônio tem 4, Joaquim e José, cada um tem 6. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é? Então, ele vai comprar igualmente dos outros dois. Cada um tem 6 partes e ele tem 4. Então, ele vai querer igualar esse capital. 4 mais 6, 10, mais 6, 16. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, se cada um vai ter o mesmo capital no final, então é essas 16 cotas dividido por 3. Olha só. 16 cotas dividido por 3. Ó, esse será o tradicional. 16 cotas dividido por 3. Só que eu quero só a diferença que ele vai ter que comprar, porque o Antônio já tem 4 partes. Então, nessa condição de existência, eu vou pensar em igualar o capital e descontar a parte dele. Ou seja, faço MMC, faço fração equivalente. O número que dividido por 3 que dá 4 é 12, ou seja, 12 terços é igual a 4. Então, eu posso fazer o quê? 16 terços menos 12 terços. Denominadores iguais, subtrai-se apenas os numeradores, ou seja, 16 menos 12, 4 terços. Observaram? Antônio vai ter que comprar 4 terços de cotas, a metade de cada um. Interessante, lembram? 16 cotas dividido por 3 igualmente, menos a parte do Antônio. Então, vai dar o quê? 16 terços menos 12 terços é igual a 4 terços. 4 terços Antônio vai ter que comprar, só que ele vai comprar a metade de cada um. Então, o que eu faço? 4 terços dividido por 2. Como é divisão de frações, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Como é 4 terços dividido por 2, vai ficar o quê? 4 terços vezes 1 meio. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. Em multiplicação de frações, podemos fazer isso. Ou seja, ele vai adquirir 4 sextos de cada um dos outros dois. Nessa condição de existência, ele vai querer, olha só, os outros dois têm 6 cotas cada um. Então, como 4 terços dividido por 2 dá 4 sextos, ele vai ter que comprar o quê? 4 sextos de 6 cotas. Aqui eu sugiro que, se você não compreendeu, repetir a visualização do vídeo até você verificar que é isso que eu preciso fazer. Então, ele vai querer o quê? Ele vai querer 4 sextos de 6 cotas. Novamente, uma divisão de frações. Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, o inverso multiplicativo do segundo, que é de 6 é 1 sexto. Na multiplicação, eu posso fazer isso. 4 vezes 1, 4. 6 vezes 6, 36. Como lá na questão não tem uma fração parecida com essa, eu preciso simplificar. 4 simplifica por 4, 36 simplifica por 4, vai dar 1 nono. Ou seja, Antônio terá que comprar 1 nono das cotas de cada um de Joaquim e José. Antônio terá que comprar 1 nono das cotas do Joaquim, Antônio terá que comprar 1 nono das cotas do José, e os três vão ficar
iguais nesse capital social. Olha só, uma mega operação com frações. Parece simples de fazer, mas é exatamente aquilo que você já aprendeu ou estudou em ocasiões anteriores. Vamos continuar trabalhando para garantir o sucesso da operação? Bons estudos!